noite, pessoal. Aqui quem fala é Vanessa Queiroz, muito alegre, muito feliz hoje para começar o nosso programa, dizendo para vocês que parabéns a todos aqueles que tiveram e usufruíram da oportunidade de estar lá no Clube de Autocura durante essa semana para efetivamente experimentar o toque orgânico, que foi aquela técnica que nós conversamos e eu expliquei para todos vocês na semana passada. Parabéns aos que puderam estar, aqueles que experimentaram, que se inscreveram para realizar o curso que acontece agora no próximo sábado. E eu quero deixar aqui um convite que ainda restam algumas vagas, são poucas, mas algumas vagas. Então, você que não teve tempo ainda de ir lá, de experimentar e de se inscrever, ainda resta a quinta e a sexta-feira para que você possa fazê-lo, ok? Já vou deixar de cara aqui hoje esse convite para vocês. E dizer que a gente começa essa quarta-feira falando um pouquinho de um assunto que normalmente intriga todos nós, né? Muitas vezes a gente pergunta como é que isso acontece, como é que a gente se coloca nessa situação, o que a gente faz para evitar esse tipo de coisa. O que eu mais ouço de todas as pessoas que me procuram é como é que eu faço para não entrar nessa situação. E eu não sei se vocês já imaginam do que eu estou dizendo, mas eu vou falar sobre os nossos processos obsessivos, né? Primeiro a gente entender o que é um processo obsessivo e o que nos leva a essa condição específica de estar numa situação de um processo ou de um desequilíbrio obsessivo, né? Obsessão espiritual é um assunto que é bastante trabalhado e bastante conversado dentro de vários aspectos e de várias religiões, inclusive, e também, ultimamente, trabalhado muito pelas terapias integrativas, pelas terapias alternativas, né? Muitos espaços holísticos, muitos espaços esotéricos trabalhando com esse tema. Cada um à sua maneira, cada um a seu formato, mas de um tema que é extremamente importante para a gente associar ao que a gente está vivendo nos dias de hoje, efetivamente, né? É engraçado falar desse assunto porque parece algo de outro mundo, né? Parece algo totalmente inaceitável, ou até por ser invisível, né? Até por nós não podermos visualizar como é que isso ocorre diretamente. Mas o que a gente vai fazer hoje é entender um pouquinho como isso acontece e perceber que ele é mais visível do que parece. É que nós, muitas vezes, não estamos acostumados a observar, a prestar atenção nessas nossas questões, nesses nossos processos de entrar na condição de obsessão, principalmente quando a gente fala da auto-obsessão, que é uma das formas, é uma das classificações dos processos obsessivos, e que o nome dela já diz, né? Auto-obsessão, ou seja, é um processo gerado por nós mesmos. E então a gente vai entender um pouquinho como é que isso acontece. Então eu quero fazer naquele formato que a gente já sabe, que é fazer um bate-papo e você ir buscando aí na sua memória, nas situações que você já viveu, nas suas experiências, como é que isso acontece com você. Porque com certeza, se você não vivenciou isso ainda, em algum momento você vai vivenciar, porque nós, infelizmente, ainda, como eu costumo dizer para os amigos e para as pessoas mais próximas, não temos asinhas, não viramos anjos, estamos encarnados numa terceira dimensão, onde o conflito ainda impera e onde nós ainda precisamos depurar e trabalhar vários aspectos do nosso campo mental, do nosso campo emocional e, consequentemente, do nosso campo e equilíbrio espiritual, né? Então, é verdadeiramente impossível dizer que em algum momento da nossa vida nós não vamos dar aquela escorregadinha e entrar numa energia que pode ser uma energia de sintonia com alguma energia que não é agradável, que tem um padrão vibratório mais baixo e que pode se ligar a você de maneira a roubar de alguma forma parte da sua energia vital para conseguir se manter ligado no nosso planeta. Então, para que a gente entenda como é que funciona exatamente esses processos obsessivos, o meu principal foco agora é explicar para vocês o que é isso, né? Por que acontecem processos obsessivos, na verdade? E o grande, digamos assim, a premissa mais básica do processo obsessivo
é exatamente o roubo de energia vital, o roubo do magnetismo e da energia vital das pessoas. Principalmente quando a gente fala de processos onde ocorrem a busca de energia por seres que estão fora de você, que não fazem parte do seu condomínio espiritual, né? Então, é muito, muito comum você perder energia vital de N formas, de várias formas. Então, eu vou dar alguns exemplos para que você se identifique. Muitas vezes a gente vai ao shopping, então você tá um sábado à tarde, um sábado muito gostoso, ensolarado, você tá com a sua família ou com seus amigos e você resolve ir ao shopping para se divertir, para comprar alguma coisa, para comer alguma coisa ou simplesmente para passear. Você se arruma, feliz da vida, vai até lá, começa a fazer o seu passeio, começa a andar pelos corredores e, de repente, você começa a sentir um desconforto. Um desconforto onde a sua cabeça muitas vezes pesa, ou então o seu corpo parece ficar dolorido, você começa a ter uma sensação de sono muitas vezes, até mesmo de irritabilidade. Ou tudo começa a perder a graça, as coisas já começam a não ser mais tão legais quanto elas eram no momento em que você chegou. Você já começa a querer ir embora logo, ou acaba arrumando uma discussão com o filho, ou com um amigo, ou com o marido, com quem está lhe acompanhando, ou mesmo a esposa. E aí o clima de algo que era para ser extremamente agradável, extremamente positivo, já não é tão positivo assim. Tenho certeza que muitos de nós já passamos por situações como essa, né? Assim como também quando a gente pega um ônibus ou um metrô, muitas vezes, para nos deslocarmos até o nosso trabalho, a gente acorda com bom humor, acorda feliz, acorda animado e, de repente, no trajeto, nós já vamos sendo afetados por essas energias externas e quando chegamos no devido local, já nos encontramos com outro espírito, com outro ânimo, com outro humor e muitas vezes nós não conseguimos identificar por que isso acontece. E aí vem o básico da ligação dos processos obsessivos, né? É óbvio que eu estou dizendo do processo obsessivo mais simples que você pode ouvir, que é a obsessão espiritual simples. Onde, por algum motivo, até mesmo pela sua energia de alegria, de bem-estar, você acaba chamando a atenção de espíritos ou energias ou entidades, chamem como quiser, cada um normalmente nomeia a sua forma de entender, né? Acaba por se ligando a esse foco, vendo em você um ponto de luz e acreditando que dali ele pode efetivamente conseguir alguma ajuda. Como nós temos o hábito de não nos prepararmos, de não nos protegermos, de não estarmos bem efetivamente, de nos mantermos nesse equilíbrio por todo o tempo, nós acabamos de alguma maneira baixando o nosso padrão vibratório. Então eu diria assim, vamos pegar o metrô para trabalhar. Saio de casa muito feliz, arrumada, entro no metrô, quando eu chego lá tem uma catraca só funcionando e uma fila enorme. Naquele momento que eu me deparo com essa situação, aquela minha alegria, ela já diminui. O meu humor já não fica tão bom quanto estava. Por quê? Porque eu tenho as minhas questões pessoais, os meus processos mentais, e aí, consequentemente, aquele padrão vibratório que estava lá, vamos dizer, numa régua de 0 a 10 em 10, ele já caiu para 8, para 7, no momento em que eu entrei numa certa instabilidade porque deparei com a fila do metrô. E aí, isso é o que precisa apenas para que a gente entre em sintonia com vibrações mais baixas. Se você estava vibrando 10 e passou a vibrar 7, vibra 6, você vai estar aberto a se sintonizar com energias que estejam vibrando nesse padrão menor. E aí, começa-se a troca de energia. Então, você tinha um pouquinho de irritabilidade, essa energia por afinidade se associa a você, rouba a sua carga energética e o seu magnetismo, e aí você começa a trocar com ela exatamente o mesmo padrão vibratório de irritabilidade, onde a sua irritação aumenta consideravelmente. Então, essa é uma forma simples de ocorrer um processo obsessivo, onde você e este ser que está levando a sua carga de energia, simplesmente não tem nenhum vínculo, né? Foi por uma questão de vibração, padrão vibratório,
nós nos conectamos a eles. Então, é muito interessante quando a gente fala assim, né? Escolher a nossa companhia espiritual é exclusividade da nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade exclusiva. Porque é a partir da sua vibração que você vai se ligar a uma outra vibração qualquer, né? Seja ela positiva ou negativa. Então, mais uma vez, a responsabilidade é nossa. Com quem eu vou me ligar, né? Com quem eu vou me associar espiritualmente falando. Então, essa seria a forma de ocorrer a obsessão simples que a gente diz. É óbvio que existem várias formas de obsessão. A simples, essa que nós comentamos agora. E nós temos outras que nós vamos falar um pouquinho, mas antes de falar dos outros processos obsessivos, eu vou comentar com você sobre a autoobsessão, que é uma situação que nós encontramos muito hoje em dia, exatamente em função, inclusive, do momento em que o planeta está vivendo. Porque, efetivamente, nós temos um grande conflito interno entre a nossa emoção e a nossa mente. Então, como é que funciona um processo auto-obsessivo? É a sua própria mente, o seu corpo, que nós chamamos mental, né? Corpo mental inferior, que acaba se associando a emoções e razões de outras encarnações que você vivenciou para responder às situações que ele vivencia hoje. Então, eu vou dar um exemplo também prático para que fique mais fácil da gente compreender. Vamos imaginar que eu tive uma encarnação onde me relacionei com uma pessoa que eu tinha um amor muito grande e que fui pedida em casamento, onde minha vida foi só alegria. E no momento em que eu me dispus a me casar, eu fui abandonada literalmente na porta da igreja por esta pessoa, por este ser. A minha vida ali degringolou, eu entrei num processo depressivo, não consegui ser feliz e nem constituir mais uma família e, consequentemente, a minha vida toda se alongou desta maneira. Enfim, desencarnei e tive uma nova oportunidade de encarnação. E hoje venho, reencarno, começo a viver minha vida, cresço, passo pela minha fase de adolescência. E aproximadamente na mesma idade que eu tinha quando naquela encarnação eu fui pedida em casamento, eu sou novamente pedida em casamento pelo grande amor da minha vida atual. Consequentemente, naquele momento eu travo. A minha vida para, é como se o meu chão se perdesse e eu não consigo pensar em mais nada a não ser numa desculpa real e efetiva para dizer que eu não posso me casar naquele momento. Por um motivo muito simples. Exatamente no instante em que eu sou pedida em casamento, a minha mente e a minha emoção startam automaticamente aquele corpo mental e aquele corpo emocional da vida onde eu fui abandonada após o pedido de casamento na porta da igreja. E aí, consequentemente, eu começo nesta vida responder a partir da emoção e da razão daquela encarnação onde eu fui abandonada. Então, não existe mais emoção e não existe mais razão da minha experiência de hoje, né? Aquele homem que eu amo, aquela mulher que eu amo, que eu vivo há tanto tempo, que a gente se dá tão bem e que a gente quer tanto dividir a nossa vida juntos. No momento em que eu sou pedida em casamento, isso efetivamente desaparece e a única coisa que eu consigo enxergar, que eu consigo ouvir, é que casamento não é bom, é que isso não vai me fazer bem, que eu ainda sou muito jovem, que eu ainda tenho muito o que viver, que eu ainda tenho que investir na minha carreira. E, na verdade, esses pensamentos e essa emoção de que isso não deve acontecer, de que este casamento não será bom para mim, não é a minha emoção e o meu pensamento desta vida. Eu estou exatamente respondendo pela emoção e pela razão daquela encarnação de abandono, onde eu fui automaticamente abandonada na porta da igreja. Quando isso ocorre, nós estamos deparando efetivamente com uma situação de obsessão, de auto-obsessão, onde
um aspecto mental e um aspecto emocional seu mesmo, de um outro momento traumático de suas encarnações anteriores, se estabelecem como verdade absoluta nesta encarnação. E você não consegue lidar com essa situação respondendo automaticamente por essas emoções. Então, aí nós estamos diante de um verdadeiro processo de auto-obsessão. São vários o que nós temos. Eu dei para vocês um exemplo, até porque nós não temos tempo de falar muito sobre eles. Mas nós temos vários, ligados ao nosso trabalho, ligados às situações do nosso dia a dia, de convivência e relacionamentos. O fato é que muitas vezes, se você se sente atravancado numa situação, se você se sente bloqueado em seguir adiante perante um estado, principalmente com essas relações de abandono, de medo, né? O medo é algo que nos impacta de uma forma a nos paralisar. E na grande maioria das vezes, esses processos de medo, eles estão associados literalmente a um processo auto-obsessivo, né? Auto-obsessivo e autogerado, que a gente chama. Ou seja, é você mesmo que não nesta encarnação, mas a partir de relações de outras vidas, bloqueando e estagnando os seus próprios processos de caminho para chegar ao sucesso, para alcançar a felicidade nessa encarnação. Então, fiquem atentos, né? Eu peço a todos vocês que estejam atentos àqueles pensamentos que você percebe que são contraditórios com o seu sentir. Na verdade, a gente sempre busca o aspecto do que a minha mente está dizendo. E o que a gente precisa fazer é buscar o que o seu coração está dizendo. E eu tenho certeza que em várias situações você já passou por isso, onde o seu coração diz uma coisa e a sua mente diz outra. E na maioria das vezes a gente acha que a mente está mais correta, porque a mente não tem emoção, a mente não engana a gente. Quando a gente age de uma maneira emocional, a gente acaba se enganando, se iludindo. E aí nós passamos a ouvir muito mais a nossa mente. Mas a gente não pode esquecer que às vezes a mente que nós estamos ouvindo não é a nossa desta encarnação e não é a nossa melhor opção. Com relação aos outros tipos de processo, nós temos ainda várias formas de vampirismo, de parasitismo, processos simbióticos, obsessões complexas, onde existem ligações kármicas entre essas pessoas que estão se obsediando. E muitas vezes, pasmem vocês ou não, acreditem ou não, também existem aqueles processos onde o próprio encarnado obsedia o desencarnado, ou ainda processos de obsessão entre encarnados, né? Então, é muito comum a gente encontrar, por exemplo, nas relações de mãe e filhos, de pais e filhos, nas relações de relacionamentos amorosos, onde existe aquele ciúme doentio, onde existe aquele apego infinito, e que uma pessoa influencia diretamente na vida do outro, roubando dela energia vital e carga magnética, de maneira a prejudicar o desenvolvimento, o crescimento, a evolução e a felicidade e o sucesso dessa pessoa. Então, todos esses processos, eles vão acontecendo no decorrer da nossa vida e nós não nos damos conta. Situação como, por exemplo, o alcoolismo ou ainda o uso de substâncias químicas, né, entorpecentes, muitas vezes passam também associados a um processo de obsessão. Obsessão, nesse caso, já num foco de obsessão complexa, onde existe uma ligação energética entre o encarnado obsediado e o desencarnado obsessor, onde ele acaba muitas vezes incentivando esse encarnado a usufruir e a fazer uso daquelas substâncias para que ele também possa efetivamente usar e se beneficiar desses aspectos, não só da energia vital, mas também dos fluidos que essas substâncias podem oferecer para eles. Processos de vampirismo, onde as pessoas efetivamente sugam a sua energia de forma consciente para conseguir realizar, inclusive, outras coisas. Muitas vezes algumas magias que não são feitas para um lado positivo, né? E para o trabalho do bem, digamos assim. Então, aí a gente falou de efetivamente, de alguns formatos, né? De algumas possibilidades de processos de obsessão. E eu queria dizer para vocês o seguinte, existe como tratar,
tá? A principal fonte, o principal foco é você descobrir que tem um processo, seja ele auto-obsessivo ou obsessivo. Mas o mais legal de tudo é que se existe este processo, existe condições de tratá-lo, né? E aí você vai me perguntar, poxa, Vanessa, então me dá logo esse milagre, me fala logo como é que isso acontece, né? Como é que a gente faz esse tratamento? E aí eu vou dizer para vocês, todo trabalho que tem um foco em limpar esse periférico de processos obsessivos vai te ajudar em fazer esse resgate e retomar você para o seu estado natural, aquele estado onde você tem a sua energia vital 100% resguardada contigo e manter a sua vibração elevada a ponto de não se ligar nesses focos. O fato é que cada local, cada espaço, cada pessoa tem uma crença e trabalha com uma determinada técnica. E eu vou hoje falar para vocês da minha técnica, né? Da técnica que o Clube de Autocura conhece, atua com um amor muito grande, que é o trabalho de apometria, efetivamente. Nós trabalhamos para solucionar questões de processos obsessivos, a técnica de apometria. Então, a apometria é uma técnica de desobsessão espiritual, sem cunho religioso, trabalhada de uma forma totalmente terapêutica, derivada do conhecimento dos estudos feitos durante muitos anos pelo professor José Lacerda, e que a gente aplica com muito amor e com muito carinho, através de várias técnicas que são desenvolvidas por ele. Nós diríamos que são 14 leis, 13 leis e mais uma regra de ouro imprescindível para o trabalho de apometria. Então, são 14 leis no total. E que nos permite, de maneira prática, rápida e objetiva, fazer os cortes necessários para que esses processos obsessivos sejam solucionados e você possa efetivamente dar continuidade no seu processo de vida de maneira equilibrada, atingindo o sucesso e chegando aonde você realmente quer chegar. Então, existem duas formas de você chegar até o Clube de Autocura para fazer isso. Eu já deixei um convite para vocês, desde os nossos outros encontros, de entrar pela nossa página do site, www.clubedeautocura.com.br. Vou repetir, clubedeautocura.com.br, onde você pode fazer a sua solicitação de avaliação básica para saber, existe algum tipo de processo obsessivo para mim? Eu estou vivenciando algum processo obsessivo? Essa avaliação básica que está lá na nossa página principal, você mandando seu nome e data de nascimento, a gente consegue lhe dizer, existe um processo e precisa ser tratado ou não. Dessa maneira, você pode dar continuidade no seu tratamento e, eventualmente, se disponibilizar a passar pelo tratamento de apometria para poder solucionar a questão do seu processo obsessivo. A outra forma, além de você ser atendido através das nossas avaliações diagnósticas e o tratamento de apometria, é efetivamente realizar o curso de apometria. Um curso básico que te permite conhecimento suficiente para começar a trabalhar com a técnica, né? Trabalhar como voluntário da técnica, inclusive, dentro dos nossos espaços, tanto do Clube de Autocura São Paulo, como do espaço circular credenciado lá em Sorocaba. Então, eu vou deixar para vocês o convite das possibilidades de estudo que vocês têm. No próximo dia 5 e 6 de março, um sábado e domingo, nós temos o curso básico de apometria no Clube de Autocura Tatuapé. O telefone, anota aí para você se informar com detalhes, é 11 3798 2220. 11 3798 2220. No nosso site também tem mais informações sobre o curso. Para você, se você perder essa alternativa aqui de São Paulo ou tiver na região de Sorocaba e imediações, nós temos lá na data do dia 30/4 e 1º de maio, né? 30 de abril e 1º de maio, também um sábado e domingo. O telefone lá é DDD 15 3233 4573. 15 3233 4573. E ainda vou deixar como opção para vocês, né, rapidamente, a informação de que nós temos a condição de criar grupos de apometria, ou seja, formar grupos de apometria em outras cidades, em outros estados. Então, vocês que são de fora de São Paulo e que têm o interesse em criar o seu grupo, procure pelo Clube de Autocura que nós temos essa solução pronta para você, ok? Nosso tempo
efetivamente está acabando. E é tão rápido, né? Passa tão rápido, a gente gosta tanto de falar sobre esses assuntos que a gente nem vê a hora passar. Mas eu deixo aqui mais uma vez, então, o convite para que vocês venham conhecer, para que vocês se inscrevam nos nossos cursos e para que você, mais do que nunca, preste atenção em você. Observe o seu corpo, observe seu coração, se perceba, porque com certeza isso vai fazer com que você consiga procurar as melhores alternativas para ser mestre de si mesmo. Ok? Um beijo grande, uma boa noite a todos e até quarta-feira que vem nesse mesmo horário.